Boa noite, irmãos. Mais uma vez, Deus nos tem dado o privilégio de estarmos aqui, através das suas misericórdias que se renovaram na nossa vida nesta manhã, né? E nós estamos aqui, desde a manhã, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E agora, ao findar de mais um dia, numa noite gostosa como essa, agradável como essa, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos para expor as boas novas de salvação, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que o Senhor possa nos abençoar em mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Convido para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o primeiro versículo. Obrigado, irmão. E vamos discorrer neste capítulo 1, no decorrer da mensagem. O primeiro versículo diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu imagino o evangelista João, quando ele presenciou, quando ele se deparou com o Filho de Deus na sua frente, e ele foi chamado pelo Senhor e ele deixou as suas redes de pesca à beira daquele mar da Galileia. Ele deixa ali as suas redes e abandona tudo para seguir o Senhor. E no versículo 14, que como nós lemos, ele pôde contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. E ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós presenciamos essas expressões do evangelista João, quando ele fala que o Verbo estava no princípio com Deus e que o Verbo era Deus, ele nos mostra que nós carecemos e precisamos do Verbo divino. Precisamos em nossas vidas desse Verbo que é Deus e que se fez carne e que habitou entre os homens, que habitou entre nós. João teve o privilégio de conviver com o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E por que estou frisando bastante a palavra verbo? Porque o verbo é aquilo que dá sentido à nossa vida. Sem o verbo, nós somos vazios. Carecemos de Deus em nossas vidas. Porque senão teríamos uma existência vazia, sem sentido. Se você compõe uma frase, forma uma frase, e se você não coloca o verbo nesta frase, esta frase torna-se sem sentido, torna-se vazia. E o Senhor Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João viu a sua glória. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Um dia, nós também vimos a glória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tivemos os nossos olhos abertos para presenciar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. O Senhor Deus é a razão da nossa existência. Em Atos capítulo 17, no versículo 28, a sua primeira parte, diz assim: quando o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atenas, e ele viu lá um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo aproveita aquela oportunidade para poder anunciar o Senhor Jesus Cristo para os atenienses. E no seu discurso, ele fala assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Somente a primeira parte desse versículo 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, somos dependentes do Senhor. Somos carentes do Senhor. Mesmo aquelas pessoas que ainda não entenderam que são pecadoras e que carecem de Deus, carecem da salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo essas pessoas que não entenderam, o Senhor Deus sustenta. O Senhor Deus envia o sol, a chuva, dá o alimento, dá a saúde. O Senhor Deus nos ama e nos ama de tal maneira. João 3,16, próprio evangelista João escrevendo: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não for amor, o céu não é real. E que amor é esse que ultrapassa os limites da morte? Que amor é esse que a nossa condição não consegue alcançar e atingir? Que amor é esse? A vida estava com o Senhor. No versículo 4 desse primeiro capítulo de João, João fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Deus nos dá um verdadeiro sentido para a nossa existência. Existência sem Deus que se torna vazia. Quem de nós aqui, pelo menos em um dia de sua vida, não sentiu um vazio dentro de si? Você pode se perguntar: será que não teve nenhum dia na sua vida que você sentiu um vazio dentro de você? Que estava faltando algo dentro da sua vida? No seu coração? Será que nenhum dia você sentiu isso? Porque eu já senti isso na minha vida. Antes de eu ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eu sentia esse vazio na minha vida. Faltava algo para preencher esse vazio e me dar um real significado para a minha vida. Quem sabe tem alguém aqui nesse auditório, nesse salão, que ainda não preencheu esse vazio dentro do seu ser com o Senhor Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Então João fala que nele estava a vida. Isso nos fala que a nossa existência está nas mãos de nosso Senhor. Está nas mãos do nosso Deus. Porque nele está a vida. Jesus Cristo esclarece como a luz. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. O Senhor Jesus, ele disse que ele veio para nos dar vida
e vida eterna, vida abundante. Esta vida que nós levamos aqui, essa vida terrena, ela vai passar. Ela dura alguns anos. E por causa do pecado, porque Romanos capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia nos fala que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então essa vida nossa terrena aqui, ela é passageira. Está lá escrito. É a palavra de Deus que está dizendo. Essa vida aqui, ela vai passar. A morte chega para todos nós. Um dia a morte vai chegar. Para o crente e para o descrente. A morte vai chegar. Então essa vida aqui, ela é uma vida terrena que vai se findar. Mas o Senhor, Ele nos dá a vida e a vida eterna. A vida abundante. Uma vida que não tem fim, de gozo eterno na sua presença. Como nós lemos no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. Isso é um amor tão grande que é mais alto que os céus, mais fundo que os mares, conforme o corinho que as crianças cantavam aqui, né? Estou até com saudade de ouvir esse corinho que as crianças cantavam aqui, quando os meus filhos eram pequenos, né? Eles vinham aqui para frente juntamente com os demais e cantavam aqui esse corinho, né? Mais alto que os céus, mais vasto que o mundo, mais alto que os céus, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Então o Senhor Jesus Cristo precisava vir ao mundo. E Ele veio com o propósito de cumprir o plano de Deus. Ou seja, de nos resgatar. De nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Da escravidão do pecado. Reconciliando-nos com Deus. Formando a igreja, da qual nós fazemos parte hoje. A igreja do Deus vivo. Uma companhia de adoradores que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade. E como nós já falamos aqui, Romanos 5,12, o homem, por causa do pecado, não tem condições de realizar nada para resolver o problema do pecado e a consequência que o pecado trouxe para a sua vida, que é a morte, é a separação de Deus, é a morte eterna, conforme diz a palavra de Deus, é a segunda morte. É a segunda morte, por quê? Porque é uma morte eterna, separação de Deus. Então, por causa do pecado, mesmo que o homem, na sua condição natural, o homem natural, que não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, na sua condição natural, ele pode pensar que pode fazer algo para resolver o seu problema do pecado enquanto está vivo aqui, enquanto está vivendo aqui, mesmo que ele ache que pense isso, no final das contas, todos os seus esforços vão ser em vão. Conforme nosso irmão Romildo pôde trazer o ensino aqui nesta manhã, as amarras de Satanás puxa para trás. Por mais que é como se um vício, é como se uma pessoa que é viciada em drogas, ou em bebidas, no fumo, em outras coisas mais, falasse consigo mesmo, a hora que eu quiser, eu deixo esse vício. Na hora que eu sentir o desejo, eu deixo esse vício. Eu deixo essa coisa que está me atrapalhando. O pecado é bem assim na vida do ser humano.
está arraigado na carne. Porque nós nascemos contaminados pelo pecado. Então está arraigado. E o homem não consegue por si só se livrar, resolver esse problema. Então somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pôde resolver o problema do pecado na vida do ser humano. Então o pecado tinha que ser tirado. O homem não podia fazer nada, não podia fazer isso, porque foi através do homem que o pecado entrou no mundo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele providenciou um meio pelo qual a sua justiça pudesse ser satisfeita, resolvendo de uma vez por todas o problema do pecado na vida do ser humano. E quando o homem confessa diante do Senhor que é um pecador perdido, acontece aquilo que está escrito lá nos Salmos. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Porque quando o homem reconhece que é um pecador perdido, confessa diante de Deus que está condenado por causa do seu pecado, a justiça do Senhor vem através da misericórdia dele e é satisfeita. E aí sim o homem pode ser reconciliado com Deus através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Imaginem se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados. Imaginem, Salmo 103, o verso 10 diz assim: o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. A necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus da forma correta é urgente. Porque o ser humano entregue a sua própria sorte está condenado, ou seja, perdido. A humanidade entregue ou deixada em seu estado de pecado. O mundo em seu pecado, de mal vai a pior. Então a humanidade entregue ou deixada em seu estado de pecado é um caos generalizado no mundo. É uma deteriorização natural. É como o nosso nascimento. Nós nascemos, vamos crescendo, envelhecemos e morremos. O que é isso senão uma deteriorização? Vai deteriorando. E é assim. O mundo em seu pecado, conforme diz a palavra de Deus, ele vai só de mal a pior. E por que a gente nasce, chega no vigor da nossa mocidade, né? Nós estamos no vigor, com força, com saúde, mas aí a gente vai envelhecendo. Por quê? Por causa da consequência do pecado. Essa é uma das consequências do pecado na nossa vida. Não tem remédio que vai dar jeito para o envelhecimento. Não tem remédio que vai dar jeito. Então, nós aguardamos, conforme diz a palavra de Deus, ter os nossos corpos mortais, contaminados pelo pecado, transformados conforme o corpo glorioso de Cristo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus é urgente. E o amor de Deus por nós, ele é manifestado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o amor de Deus é manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando João Batista,
no versículo 29 do capítulo 1 de João aqui, ele faz uma declaração a respeito do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus, aqui está falando de João Batista. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia passando, João estava batizando, e ele olha para Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, quando faz aquela declaração a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção agora para o Senhor Jesus. Porque João estava batizando o batismo do arrependimento, para que as pessoas pudessem crer por intermédio dele, no Senhor Jesus. E ele agora fala: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo estava ainda iniciando o seu ministério, quando João faz essa declaração. E ainda não era conhecido, pois os milagres ainda não haviam sido iniciados. Então ele agora, olha, olhem para o Senhor Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nós estamos lendo aqui do Verbo encarnado, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto que eu li está em Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 a 8. Foi obediente, por amor a mim e por amor a você, até a morte, e morte de cruz. Por isso, João, quando viu, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo veio como um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Um cordeiro é um carneiro novo, manso, humilde. Isaías 53, no verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Dócil, manso, humilde. A cada manhã e a cada anoitecer, um cordeiro era sacrificado no templo pelos judeus, pelos pecados do povo. Se quiserem conferir, está lá em Êxodo, capítulo 29, do 38 ao 42. Cada manhã, cada anoitecer, o cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. E o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetizou que o Messias, servo de Deus, seria conduzido à morte como um cordeiro. E nós lemos agora, acabamos de ler. Como a ovelha está muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão ou perdão dos pecados. Então, para cumprir a punição pelo pecado, uma vida tinha de ser sacrificada para que a oferta fosse perfeita. Deus escolheu dar a si mesmo em sacrifício. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os pecados do homem puderam ser removidos por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Esta foi a maneira pela qual as nossas iniquidades foram perdoadas. Cristo foi sacrificado por nós. Se isso não for amor,
O pecado do mundo significa o nosso pecado. O pecado meu, o pecado seu. O pecado de cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo por amor a mim e a você. Os sofrimentos e as humilhações, as dores, a morte que ele sofreu, foi por amor a mim e também por amor a você. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados por meio da sua morte. A Bíblia diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O justo morreu pelos injustos. O cordeiro, ele tinha que ser observado antes de ser sacrificado. Quando o povo de Israel lá sacrificava o cordeiro, esse cordeiro tinha que ser observado para ver se ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma enfermidade, né? Ele estava apto. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia realizar esse sacrifício por cada um de nós, porque ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele veio como um cordeiro, mas ele falou que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos arrebatar, para arrebatar aqueles que receberam pela fé a vida eterna por meio da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ele disse que virá outra vez e nos levará para si mesmo, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar. Então, após arrebatar-nos, ele virá outra vez. Porém, depois que ele arrebatar a igreja, ele não vai vir como um cordeiro mais não. Ele vai vir como um leão da tribo de Judá, para trazer o juízo e a condenação para aqueles que o rejeitaram, que rejeitaram a sua obra realizada na cruz, onde ele, como cordeiro, deu a sua vida por nós. Esse é o amor de Deus manifestado, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode gozar do efeito desse amor nesta noite. Você pode gozar desse efeito, confessando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e aceitando por fé o fato da condição arruinada do homem sem Deus no mundo, entregue a sua própria sorte. Então, que Deus, por intermédio do Espírito Santo, possa, nesta noite, estar falando ao coração de cada um aqui nesta noite, para que possa entender o plano de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, de salvar a humanidade, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que o Senhor possa nos abençoar nessa oportunidade. Amém.